Gente, vamos bater um papo muito legal aqui, informação para você de casa. É Uniodonto no programa Piracicaba Agora. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Ana Beatriz, ela que é cirurgiã dentista e cooperada da Uniodonto. Ana Beatriz, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado, viu? Muito obrigada. E a gente vai conversar um pouquinho, assunto muito pertinente, né? Informação para chegar para todos de casa aí. A gente vai falar, o tema de hoje é o atendimento de pacientes com necessidades especiais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente estava conversando um pouquinho antes da gente voltar do intervalo, né? Que são muitas situações onde a gente pensa o paciente com, né, uma situação especial, né? Tem que ser tratado e tem que ter, né, esse tratamento, esse cuidado com a saúde bucal. E aí eu queria conversar um pouquinho com você, até para você explicar já de começo, Beatriz, quem são esses pacientes especiais, né? De que forma a Uniodonto também olha para isso, né, na questão da saúde. Certo. Os pacientes especiais, eles englobam tanto os pacientes com deficiência, mas também a gente tem que pensar nos pacientes que estão em algum tipo de tratamento. Pacientes oncológicos, pacientes que estão em fila de transplante, gestantes de alto risco, cardiopatas descompensados. Então, são pacientes que envolvem algum tipo de tratamento muito específico. Sim. E o que a gente gosta de falar também que dos pacientes especiais é que existem casos que os pacientes especiais eles são transitórios. Eles não vão precisar desse tipo de atendimento para sempre. Então, Perfeito. ele vai, a gente acompanha ele faz o tratamento dele. E se a gente dá um acompanhamento, faz uma adequação do meio, diminui a chance desse paciente ter uma contaminação na boca, uma infecção, Sim. o que pode agravar no tratamento, né? Quando, por exemplo, num tratamento oncológico, que a imunidade do paciente diminui, Sim. tudo certinho. Se a gente consegue fazer uma adequação dessa boca, o paciente consegue enfrentar esse tratamento mais tranquilo. Perfeito. Então, a gente pensa no antes, no durante e no depois. Então, no antes, a gente faz uma adequação, no durante, um acompanhamento, e no depois, a gente vê o que se precisa de alguma outra adequação. Sim. E a gente consegue fazer todo esse tipo de tratamento dentro da Uniodonto, que ela oferece todos esses tipos de procedimento. E eu falo que ele é um tratamento, normalmente é um tratamento multidisciplinar. Sim, uma equipe multidisciplinar, exatamente, né? uma equipe multidisciplinar. Então, a minha equipe tem quem faz cirurgia, quem faz endo. Então, a gente tem um suporte muito grande de vários profissionais para a gente conseguir lidar com esse paciente. Perfeito. Agora, Beatriz, é muito interessante porque, assim, né, todos nós, quando a gente pensa em Uniodonto, no dentista, né, a gente está pensando em evitar o problema, né? E acho que esse é o maior conceito que a Uniodonto nos traz, é assim, você regularmente ir ao dentista é você evitar os problemas, é tomar cuidado, né? Aí a gente volta um pouquinho no tempo, e eu acho que é muito pertinente você falar sobre isso. Vamos voltar na época da pandemia, onde muitas pessoas estavam entubadas. E aí a gente pensava sempre na questão da doença que gerou a pandemia, no Covid, e no tratamento respiratório. Mas vocês tiveram uma função muito impactante, porque as pessoas entubadas, e não é à toa que se fala, né, que a boca ela pode gerar muitas infecções, que é uma porta de entrada, né? E vocês tiveram uma atuação muito precisa também, e tratar desses pacientes que estavam entubados, né? Sim. É uma parte também muito importante, porque, igual você falou, é uma porta de entrada. A gente tem que pensar que a circulação do corpo ela é fechada. Então, qualquer meio que tem de abertura, ela vai poder, principalmente uma pessoa entubada, o sistema imune dela também está rebaixado. Baixo, sim. Então, se a gente consegue fazer um suporte ali para que aquela boca fique adequada até o final desse tratamento, o paciente com certeza já tem muitos estudos que mostram que diminui o tempo, muitas vezes diminui o tempo de internação. Olha só. E custo. Então, também é uma área muito importante e necessária. E essa equipe multidisciplinar, então, trabalha junto com os médicos ali da internação, então, no caso de uma UTI, por exemplo, vocês estão trabalhando em conjunto. Isso, a gente também. pode ser solicitado. Muito bom, muito bom. Estamos ao vivo, quer participar conosco? 991-41-1048 ou 2534-1234. Pode participar ao vivo conosco. Beatriz, e quais são os desafios, né? Você falou um pouquinho, obviamente, se você está
trabalhando com pacientes que requerem um cuidado maior, né? Por exemplo, um tratamento do câncer, por exemplo, né? São pacientes que, além de estarem em comunidade mais baixa, e aí, obviamente, todo o trato tem que ser muito bem pensado e adequado, né? Mas também estão com o emocional abalado, né? Então, tem todo um trabalho feito em cima disso. Quais são os desafios reais, assim, dessa especialidade? Sim, a parte emocional é uma parte que envolve muito, a gente não tem como não se envolver no tratamento, com a família, né? Porque a gente tem um contato muito direto ali. Além da parte emocional, uma parte que é muito importante é que não existe um protocolo fechado. Então, eu posso tratar um paciente oncológico com a mesma doença de base e o tratamento ser completamente diferente. Porque eu preciso da resposta do paciente, eu preciso de muitas coisas para ver para que lado ir no tratamento. E uma coisa que eu acho importante é assim, muitas pessoas ficam na dúvida. A questão do tratamento odontológico durante um tratamento oncológico, de transplante, outros meios, é que a gente vai fazer uma adequação do meio. Eu não vou deixar foco de infecção para aquele paciente conseguir passar pelo tratamento. Então, essa é uma parte muito importante. Outra questão importante que entra no paciente especial são pacientes acamados. Então, o paciente ele não consegue sair de casa por algum motivo, pode ser doença psíquica também, que já aconteceu alguns casos que eu atendi. Então, assim... Que a pessoa não sai de casa. Não sai de casa, não consegue sair de casa. E aí a gente tem o equipamento móvel, a gente leva e faz o atendimento em casa. Olha só. Isso. Puxa, que interessante. Então, são N fatores que a gente tem. Então, assim, na saúde, no geral, a gente tem um protocolo, mas cada paciente a gente trata de um jeito. Só que é um jeito que, às vezes, cada paciente responde de um jeito. Perfeito. Então, a gente tem que... Não tem um protocolo engessado. Cada paciente a gente tem que estudar muito bem. Estudar e agir de uma maneira. Exato. Isso me remete muito ao trato humanizado, né? Exato. Quer Tem dizer, que ser um tratamento você me falar muito que humanizado. sei lá, 30 anos atrás, até menos, vamos colocar 20 anos atrás, você tem um especialista que se dispõe a ir à casa para tratar, era algo raro, né? Sim. Quer dizer, Sim. né? Porque, mesmo até pelo equipamento, acho que modernizou muito o equipamento, né, que vocês ocupam, mas isso é muito interessante, porque daí você está tratando a qualidade dessa pessoa. Eu acho que essa pessoa que está isolada, independente se é por uma doença ou se é assim, uma doença pós-operatório, ou um tratamento de uma doença específica, ou uma doença psico, é muito importante vocês fazerem presente ali, né, no tratar dessa pessoa. É um trato muito humanizado, né? E uma coisa que eu percebi muito em pacientes psiquiátricos, que eles começam a interagir com a gente, a ter uma resposta e querer que a gente vá cada vez mais. Então, a gente vai criando um vínculo muito gostoso. Que legal. Outra coisa importante, pacientes, muita gente fala, meu pai não tem dente, então não preciso de dentista. Olha só, já ouvi isso. Mas a gente tem mucosa, tem toda a estrutura interna da boca. Paciente desdentado, às vezes desenvolve alguns tipos de lesão, que a gente pode fazer laser, que daí vai dar uma qualidade de vida para o paciente. A gente nunca pensa na questão, não necessariamente eu estou indo na casa para reabilitar o paciente. Eu estou indo para dar conforto. Então, não tem dente, mas sempre é bom a gente dar uma olhada e ver se está tudo certo ali. E se pode melhorar alguma coisa, né? Muito bom. 2534-234-99141-1048. Doutora Beatriz conosco aqui. Você pode fazer sua pergunta e participar. Pois não, Maria. Pode fazer a sua pergunta e já está chegando aqui dúvidas, doutora. A Letícia, ela dá boa noite, quer saber se quem tem pressão alta e diabetes precisa de cuidados especiais com os dentes. Boa pergunta. Precisa, com certeza precisa. A gente tem que pensar, por exemplo, vamos citar a diabetes. A diabetes ela é um problema sistêmico. Existem muitos casos que a diabetes ela pode estar, não estou falando que só isso, tá? Mas existem casos que a pessoa tem um foco de contaminação tão grande dentro da boca que quando a gente consegue fazer uma adequação, essa glicemia, claro, a pessoa continuando o tratamento, mas a gente consegue dar uma boa equilibrada. Tá? Porque a gente tem que pensar naquela questão que eu falei da circulação fechada. Então, um foco de infecção, ele pode desequilibrar totalmente o organismo, tá? E a pressão alta, problema cardíaco, tudo a gente tem que pensar que o sangue que passa na boca vai passar no corpo inteiro. Todo. Perfeito. Então, é uma situação que se a gente tem um foco, um dente aberto, pode entrar,
algum micro-organismo que pode gerar algum problema. Então, é sempre importante a gente ter uma boca totalmente adequada, principalmente quando se tem um problema sistêmico. Perfeito. Beatriz, você, obviamente, né, você tem toda a sua formação enquanto doutora, dentista, né? Mas aí, essa sua especialidade, né? Você como cirurgiã dentista, mas a sua especialidade no trato desses pacientes especiais, você teve que ter um preparo para isso? Como é que funciona, né? Um profissional que está atuando nessa área diretamente? Certo. Eu tive contato desde a faculdade com essa parte de pacientes especiais, que eu sempre gostei muito. Depois, quando eu me formei, eu fiz especialização em odontologia hospitalar. É uma especialização ainda muito nova. Eu fiz no Einstein de São Paulo. É muito nova. É recente? É Olha recente. Só. Isso foi depois da pandemia, Beatriz? Ou não? Não, foi antes. Um pouquinho foi antes. antes. Né? Tá. Eu fiz odontologia hospitalar. Depois eu fiquei 2 anos no HC de Campinas, fazendo liberação de pacientes de quimioterapia, radioterapia, cabeça e pescoço e transplante de órgãos. São N cursos. Recentemente fiz uma pós-graduação em pacientes especiais na USP de São Paulo. Então, é uma coisa assim que você sempre está estudando. Tem que estudar a atualização de protocolos. Então, sempre tem muita reciclagem. Então, faz pós-graduação, faz cursos rápidos. Sim. Então, direto está tendo que fazer um curso. Muito interessante isso, né? Porque isso agrega muito para a medicina moderna também, né? Se a gente pensar nesse trato geral desse paciente, né? Eu fico imaginando também, né? A gente não pensa nisso, mas quando a Uniodonto ela fez o pronto atendimento, né? Dentro do hospital da Unimed, né? A gente ficou pensando naquele paciente que tem um problema, uma dor de dente, vai lá. E durante a entrevista, Beatriz, que eu conversei ali, o Dr. Cláudio falou, Neto, tem também aquele que sofre acidente, que é necessário que tenha um profissional também, né? Sofre um acidente, um acidente de carro, ele tem que ter, além do cirurgião, dos médicos, tem que também ter um profissional para ver o que teve que ser feito, uma fratura, por exemplo, na região da boca, né? Então, são situações que a gente nem pensa, né? Sim. A parte de acidente é mais voltado para bucomaxilo. Tá. Mas, por exemplo, eu dou plantão na Unimed. Certo. Eu dei plantão esse final de semana. E eu fui chamada na internação, porque um paciente em tratamento oncológico estava reclamando de muita dor na boca. Olha só. Então, tem essa ligação interna. Perfeito. E foi bem legal, foi algo bem dinâmico, assim, tive que conversar com a família. Às vezes, a gente não consegue resolver ali o problema na hora, porque precisa de exames, precisa de um complemento. Perfeito. Mas a gente tem essa conversa. Às vezes eu atendo pacientes que, igual eu comentei, pacientes que... Pode ser um paciente que ele precise de uma intervenção muito grande e sistemicamente ele está muito comprometido. Eu posso levar o paciente no hospital, pedir um suporte e eu faço toda a adequação da boca desse paciente para que ele para poder ter uma intervenção. Exatamente. Olha como é importante, né, essa relação próxima, né? Sim. A gente vê que a gente fica muito mais seguro, né? Por exemplo, esse exemplo que você deu no paciente no dia de ontem, né? Que você imagina, até pouco tempo atrás a gente não tinha, né? Essa conversa tão próxima. Você tem um consultório dentro do hospital, né? Sim. Isso é um ganho para todos, né? E algo que tem acontecido e é recente, eu já fiz a pós já faz um bom tempo, mas coisas que não aconteciam muito com frequência, pelo menos comigo, são os médicos encaminhando para a gente fazer uma adequação. Ótimo. E isso é uma coisa muito legal, porque é algo que na odontologia hospitalar a gente luta bastante. Porque não era algo falado. Sim. Mas hoje em dia o número de encaminhamentos de médico, fisioterapeuta, fono tem aumentado muito. Então é um casamento muito legal. Sim. Então, quando o paciente vem pré-tratamento, eu estou falando mais oncológico, mas existem N tipos. Perfeito. Mas quando o paciente vem pré-tratamento, é algo que a gente consegue ter um controle muito maior. Então, essa indicação dos médicos, oncologista, é uma coisa muito importante, porque a gente vê uma diferença muito grande. Claro, é uma medicina hoje que ela vai no preventivo, né? Exato. Porque não tem esse profissional, que a gente vai mexer nessa região, né? Tem que ter esse profissional para fazer o trato, né? Muito legal. Mais segurança para todos nós. Pergunta chegando para nós. Estamos ao vivo no Doutor no programa Piracicaba agora. A doutora Ana Beatriz conosco aqui, respondendo perguntas também. Pois não. Deixa eu avisar o pessoal e agradecer também quem está assistindo pela internet, YouTube, Instagram, Facebook. Pode participar com a gente também aqui, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida, tá? Assim como fez o Rogério. Doutor, ele dá boa noite, quer saber
se criança diagnosticada autista, com que idade é bom levar no dentista? Boa pergunta. Muito boa essa pergunta. A idade, pelo fato dela ter o autismo, não interfere. A criança ela tem que ser levada no dentista. Eu gosto muito que leve desde de bebê. Uhum. É uma questão da criança acostumar, é uma questão da criança pegar vínculo com aquele profissional. Então, assim, não muda a questão de idade. Logo no comecinho de bebezinho já é interessante levar o paciente. Muito bom. E isso é muito bom você falar, porque eu acho que é excelente, né, ter essa comunicação, né, junto, como você falou, os médicos hoje trabalhando em conjunto, mas a família também entende isso, né? Na minha época era um pouco tardio a visita ao dentista. E você falou uma coisa crucial. Além de alguns problemas que poderiam ter gerado, né, como até comprometer o meu dente de leite, enfim, comprometendo o dente definitivo, mas cria essa situação de ser algo novo e traumático, né? Sim. Eu acho que isso mudou bastante. A gente vê pelos consultórios, a gente vê o preparo dos profissionais, principalmente do odonto, que aqui estão toda semana conversando, né? Com as crianças, com os adolescentes e, obviamente, com tudo isso que hoje é muito mais debruçado olhar, né? Como crianças com TDAH, crianças, né, autistas, né? E há todo um preparo para isso, né, Beatriz? Sim, tem todo um preparo e essa pergunta, continuando um pouquinho, quanto mais cedo a gente leva a criança, mais cedo a criança vai aceitar o tratamento. Uhum. Então, claro, existem casos que a gente tem que ir com calma, tem casos que, já teve alguns casos que aí você já tem que passar por uma sedação. É que cada caso é um caso. Sim. Mas assim, quanto mais novo... Muita gente fala, não vou levar porque dá muito trabalho. Uhum. Vai dar trabalho se levar quando ele estiver com dor. Perfeito. Aí vai dar trabalho. Aí sim. Então, se você leva... Já teve casos de criança, eu atender criança, tem uma que ela passa comigo, hoje ela tem 12 anos. Uhum. A primeira consulta que ela foi comigo, ela ficou virada para a porta chorando. E a mãe dela morrendo de vergonha. Uhum. Eu falei, fica tranquila, deixa, ela está me conhecendo. Então, são consultas mais devagar. Então, a gente vai no ritmo da criança. E a gente pega o jeito. Sim. A gente pega muito o jeito da criança e daí depois só vai fazendo um acompanhamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é muito importante, né? Essa questão da criança gerar esse medo, enfim, esse incômodo. A gente acompanha alguns profissionais, né, da mesma área que fazem todo um trabalho e aí a adequação do próprio consultório, né, que obviamente com equipamentos modernos, mas também tem que ter uma questão super lúdica, né, porque além de você trabalhar com os instrumentos que você estudou durante muito tempo para agir, você também vai acoplando coisas novas, lúdicas, né, para tratar essa criança, que nem essa garotinha de 12 anos sempre foi só paciente, né. Essa conquista é muito importante, né? E esse se faz um novo profissional, né, Beatriz? Que há um tempo atrás não era assim também, né? A criança era quase que levada amarrada, né? Então, por isso era tardio também. Hoje é completamente diferente, né? Completamente diferente. A gente preza muito pela adequação. Uhum. A criança, a gente ganhar uma confiança da criança. Tem crianças sindrômicas, por exemplo, já atendi algumas, que o fato de eu cantar Xuxa para ela no atendimento, que legal. Já era algo que eu poderia fazer uma limpeza na boquinha dela. Que legal. Então, essa paciente, por exemplo, é uma paciente que eu canto Xuxa, consigo fazer a limpeza. Sim. Procedimentos básicos. Uhum. Ela não é mais criança, né? Ela tem 25 anos. Sim. Mas eu cantando Xuxa, faço adequação. Precisei fazer uma extração de um dente permanente que ela já perdeu logo quando chegou para o tratamento, já estava perdido. Nesse caso, eu levei no hospital, fiz sedação e extraí o dente sob sedação. Porque aí o Xuxa, nessa parte, não ia dar certo. Uhum. Mas também porque a gente tem que pensar na segurança do paciente. Se eu começo uma cirurgia, eu tenho que saber que eu vou terminar. Uhum. Então, sabendo como aquela pessoa reage, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto reage, às vezes eu preciso de uma intervenção num hospital, que daí aí é a junto. parceria está junto. Mas eu consigo atender ela no consultório cantando Xuxa e, ao mesmo tempo, às vezes, precisei de uma intervenção no hospital. Beatriz, essa dinâmica que você acabou de falar, eu canto Xuxa para a paciente vai, eu sei que é o caminho que eu vou, é a porta de entrada para uma acomodação dessa paciente, uma tranquilidade, e poder você trabalhar enquanto profissional. Esse tipo de técnica, na universidade, vocês aprendem também ou não? Olha, eu comecei na universidade, mas é assim, não é... Mas começou por você? Sim, entendi. Sim. Eu sempre
amei atender crianças especiais, igual já falei. E eu fui, com o tempo, eu fui desenvolvendo algumas técnicas. Não vou falar que eu aprendi no livro, mas às vezes eu gosto quando a mãe chega, eu pergunto do que ela gosta, ela ou ele, do que gosta. Então eu sempre deixo o meio de um jeito que eu sei que a criança... Portas de acesso para essa criança, Tem né? criança que, às vezes, só o fato de eu deixar a porta aberta, não fechar, ela fica tranquila. mais tranquila. Sim. Você vê que uma coisa simples. É bem... Tem N coisas. É por isso que eu falo que não é um protocolo fechado. Tem criança que, se eu cantar Xuxa, não vai adiantar nada. Onde estava a Beatriz quando eu tinha meus 12 anos? Eu quero saber. Vou te contar um episódio traumático aqui, que depois eu só fui curar esse episódio com uma dentista. Eu estou falando dos anos 80, Beatriz. Uma dentista que ela só tratava de criança, mas crianças pequenas. Eu já contei isso para Maria já. E a minha mãe foi conversar com ela, que ela contou o caso. Ela falou, não vou atender. E ela me atendeu até os 18 anos. Acho que eu não cabia mais, né? Até os 18 anos. Mas o que me traumatizou? O meu pai tinha um amigo que era dentista. Ele era um policial militar, tratava da saúde bucal dos militares. E o meu pai falou, sabe que o meu filho, tá bom, leve ele lá. Ele não tinha a menor didática, ele tratava... Sim. Bom, o histórico é esse. Me colocou na cadeira e eu deitado na cadeira, ele muito ríspido, né? Como um bom militar, né? E ele começou a me examinar. Quando ele debruçou para olhar, atrás dele tinha uma injeção de vidro desse tamanho, Beatriz. E eu aqui olhei. Quando eu vi, eu comecei como uma criança de 12 anos. Não vai. Beatriz, ele me tocou, some daqui, não quero. A minha mãe não sabia me colocar, foi traumático, gente. Eu lembro que era na rua onde a gente morava, o consultório, inclusive. Minha mãe desceu aquela rua comigo, mas no estado, e eu desesperado. Mas assim, tudo foi contornado, porque é um episódio que me traumatizou, mas foi superado com essa profissional que eu te falei. E ele deixava de passar na rua, porque ele ficou com vergonha. Pois ele foi em casa, pediu desculpa ao meu pai, quis conversar comigo, daquele jeito, né, militar e tal, mas você vê, não tinha o menor trato. Ele não era uma má intenção, ele estava escondendo para eu não assustar. Só que na hora que eu vi, eu tive um ataque. E ele não soube lidar com o ataque dessa criança, né? Coisa que você está dizendo, quer dizer, deixar a porta do consultório, essa delicadeza e essa sensibilidade para entender e descobrir que a porta aberta, a criança vai ficar tranquila, isso é um trato individual. Sim. Quantas crianças você não atende? Para cada criança você tem um sistema ali adequado, exatamente, né? Sim. Imagina. E uma coisa, não é só criança. Eu atendo... que alívio! Que alívio! Eu atendo cardiopatas, por exemplo. Vou citar um caso de um cardiopata que eu atendo. Ele é um cardiopata, ele fez algumas cirurgias, tudo. Sim. Mas toda vez que ele chegava no consultório, a pressão dele ia lá em cima. Meu Deus! Aí media... Ele chegou em mim, eu já era a terceira ou quarta dentista. Olha. E ele já tinha até tentado passar numa faculdade, porque ele falava, não adianta, eu chego e eu fico nervoso. Sim. Em contato com a cardiologista dele, a gente chegou num protocolo, a gente fez, a médica dele fez uma medicação que para ele no consultório, para ele ficar mais relaxado. Ele começou assim. E era um tratamento muito grande. Sim. O que eu achei muito legal é que essa conversa com a médica me ajudou muito. Por quê? Ele chegava lá, ele estava medicado, então ele estava tranquilo, pressão ok. Porque a pressão não era, no consultório da médica, não era um problema tão grande. Mas chegava no meu consultório, era um problema bem sério, porque estava muito alto. Perfeito. Aí ele ia medicado, tudo certinho no protocolo dele, que a médica passou. E eu comecei a atender ele. E foi evoluindo, ele começou a conseguir sorrir, porque o sorriso dele ficou muito bonito. Foi antes e depois muito... Legal. E com o tempo, hoje em dia ele vai sem medicação. Ele pegou tanta confiança que agora ele não precisa. Eu sempre meço a pressão antes. Sim. Mas é uma coisa assim, claro, no começo, que foi que eu conversei seguro com ele. Agora, né? Sim. Mas assim, enquanto estava tendo cirurgia, que são coisas mais que a gente fica mais nervoso, ficou com o remédio. A partir do momento que ele virou para mim e falou assim, doutora, pensei em não tomar o ansiolítico antes de vir. Eu falei, veja como que você vai estar antes da consulta. E se o senhor chegar, eu medir a pressão
a gente volta, vamos Certo. dar um passo atrás, mas não tem problema. E hoje em dia ele vai nas consultas Ó, que e legal. não precisa Nossa, mais que dessa beleza. medicação. Muito legal, muito legal. Mais pergunta, pois não, Olha, Maria? quem sabe você pode ajudar esse pai aqui, doutora. O Carlos, ele diz que tem um filho autista que é muito agressivo. Teria, né, como atendê-lo lá na Uniodonto? Uma clínica, né? Aham. Certo. Sim, é porque assim, primeiro precisaria fazer uma consulta, né? Sim. Para eu entender certinho qual que é o... Se é questão de medo, se é questão da próprio autismo, o que está acontecendo. E daí para a gente avaliar se tem uma necessidade de pedir para o médico, para a gente conversar com o médico, para a gente ver se consegue passar algum remédio que ele se acalme. A gente pode fazer, dentista pode fazer a medicação, Certo. mas eu sempre converso com o médico. É um protocolo meu. É um critério seu. É um critério meu. Ou então, se eu perceber que são procedimentos que eu preciso de uma sedação, a gente pode tentar uma sedação. Então, consegue passar, mas eu precisaria fazer uma avaliação para a gente ver certinho qual que é para que lado ir com o filho dele. Legal. O interessante, acho que é isso, né, Beatriz? É entender que hoje os profissionais são muito mais adequados, né? E tem muito mais maneiras. O que não pode é realmente deixar de ir. Né? É Exatamente. procurar, adaptar, como você falou do seu paciente, que passou por 3 profissionais, até que você juntou, né? Justamente você fez essa parceria junto com o médico, a médica dele, e chegou, né, num resultado positivo. Agora não pode deixar de ir, né? Independente Exatamente. o quanto é complicado, mas tem que insistir até se adequar, né? Com certeza. Isso é A melhor solução é o mais cedo possível. O mais cedo possível. Fala, Mar, pois não. Ó, a Fernanda está aqui fazendo um comentário, né? Ela Oi. diz, já fui visitar a nova clínica da Uniodonto, bom. que aliás está linda e com muita acessibilidade. Parabéns, sou Fernanda. Legal. Tem razão, né, doutora? A clínica está linda Tá maravilhosa. e super acessível, sim, com sim. certeza. Tá muito... A nova estrutura ficou muito boa. Isso é muito legal, né? Você sabe que o Cláudio aqui, ele falou assim, foi o Cláudio que falou mesmo, ele falou, Neto, as imagens da clínica. Neto, foi a primeira clínica, toda a experiência que ele tem, né? Toda a diretoria, aliás, toda a diretoria falou a mesma coisa, né? Foi a primeira clínica que realmente a gente fez sem adaptar. Que a gente sempre adaptou casas, né? Para o funcional de uma clínica. Isso. Não, a gente construiu do zero, a partir do olhar dos profissionais da área que tratam os pacientes. Então, o arquiteto veio ouvir a equipe, qual é a necessidade, desde a necessidade técnica até o que Acessibilidade. o que ela falou, a Fernanda, Fernanda, que a acessibilidade está não só o acesso, mas está o clima também que você chega, né? Esse bem-estar que você sente ao chegar. É uma recepção maravilhosa, né? De um clima que você, se você lembrar dos antigos consultórios, você fala, não, isso aqui não é um consultório que eu tenho na minha memória, né? Que era uma coisa mais fria, mais isolada, né? Ali não, ali é acolhedora, né? Você vai ser acolhido, Sim, ficou né? um lugar bem acolhedor, ficou um lugar bem gostoso. Bom, vai participando conosco, 991411048. Beatriz, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, acho que vale a pena, aproveitando, né, sua presença aqui, para quem nos assiste, né? E aí é para todas as idades e para todas as situações, né? Como você é uma profissional que atende situações extremas, né? Como, por exemplo, numa UTI, por exemplo, né? Ou crianças, adolescentes ou adultos que têm traumas, que têm medo. Eu queria que você deixasse, né, esse seu olhar dessa área que você está atuando agora, de insistir, em parceria com a profissional, superar os traumas e os medos, mas não deixar de buscar o tratamento. Sim, essa é uma fala muito importante que eu penso do mesmo jeito. E uma coisa que eu falo muito é assim, a gente nunca pode deixar a crise acontecer. Se a gente consegue, igual eu falei da minha paciente, a mãe tinha vergonha que a criança fazia um escândalo no consultório. Uhum. Você tem que procurar um profissional que consiga entender esse lado. O bom é sempre você procurar um profissional que atende... como eu posso... Já tem a prática, Já tem essa prática, né? O olhar sim. para isso. Porque não é todo mundo... Ninguém... Se dispõe, né? Não é todo mundo que faz... Ninguém faz tudo. Claro. Então, você tentou num profissional, não deu certo, você pode tentar num outro, mas é sempre... o ruim é você deixar de lado. Sim. O bom, hoje, com as informações que a gente tem, Perfeito. com tudo, com a facilidade que a gente tem, o importante é sempre ir atrás e até achar alguém que você
ganhe essa confiança. Ganha essa confiança, né? Exato. Que é uma conquista. E o mais do que tudo é ter os profissionais que têm essa disposição. A gente vê que você tem, né? Você fala com carinho, com amor, é o que você escolheu desde a época da faculdade que você falou, sim, né? Sim. Então tem tudo para dar certo mesmo, né? Beatriz, muito obrigado pela sua presença, Obrigada, viu? foi uma delícia, doutora. Que Adorei. bom, ficamos felizes aqui. E eu espero que o público também, né, a partir dessa experiência aqui, dessa entrevista, que possa realmente ter isso, né? Porque a gente está falando de todos os aspectos, né? Superar traumas, eu acho que é essencial, né? A gente vive melhor. Né? Não é só naquele momento consultório, mas eu acho que é tão gratificante, né? Como o seu paciente, você falou, um adulto, de repente você fala, não, sabe, agora eu não preciso mais. Eu acho que isso reverbera até fora do consultório, né? Sim, exatamente. Show de bola. Obrigado, viu? Obrigada, Valeu. viu? Muito obrigada. Uniodonto no programa Piracicaba Agora.